Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ver o canal, mas eu quero desde já agradecer por vocês estar me fazendo companhia. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é um pouquinho polêmico, mas eu quero falar assim, gente, o que eu vou falar sobre esse assunto é o que eu decidi para minha vida. É o que eu decidi para mim, sabe? É a maneira que eu quero viver. É, como que eu posso dizer? É o que eu decidi pra mim. Mas não é porque eu decidi isso pra mim que eu acho errado de quem decidiu de outra forma. Eu simplesmente respeito quem decide de outra forma e eu espero que ser respeitada também as pessoas que vivem como eu também precisam ser respeitadas. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque a sociedade, eu não sei o que é um governo, não sei o que é, impõe regras e mentaliza essas regras nas pessoas. E sem perceber, as pessoas vão pelo caminho que o governo impõe, que um poder mais forte impõe sobre a gente. E a gente, sem perceber, a gente vai por esse caminho e a gente leva os filhos também por esse caminho, o que é considerado normal, né? Porém, eu decidi ir pelo caminho inverso. E as pessoas que comigo também, que são poucas pessoas, não são muitas que decidiram ir por esse outro caminho, são extremamente assim, apedrejadas, sabe? Apedrejada, são extremamente faladas e as pessoas falam mal e as pessoas não gostam. Então, antes de falar o tema que eu vou falar hoje, eu quero falar uma frase, que a frase diz o seguinte: o ser humano só vai se realizar se seguir a sua natureza, a sua vontade, aquilo que foi preparado para ela, independente do que se as pessoas acham certo ou se acham errado. Eu acho que o importante na vida é a gente respeitar as escolhas das outras pessoas. É só se cada um respeitasse as escolhas dos outros pessoas, sem jogar pedra, sem mimimi, sem falação, a gente viveria muito melhor. Hoje eu vou falar sobre anticoncepcional. Eu já quero falar, eu estava falando sobre respeito, é sobre isso que eu quero falar. Eu vou falar que eu não sou contra anticoncepcional, eu simplesmente não tomo anticoncepcional. Vou falar os motivos que me fez parar de tomar anticoncepcional, mas eu quero deixar bem claro, de caneta vermelha, com asteriscos, observação e tudo, que eu não sou contra quem toma anticoncepcional, eu não sou contra quem operou, se tem um filho operou, se tem 2 filhos e operou, eu não sou contra quem fez laqueadura, quem usa DIU, eu não sou contra. Isso eu quero que se escreve, se fosse texto, de vermelho e bem grande. O que eu sou contra é o aborto. Eu sou contra, sim, o aborto, porque eu acho que tem todos esses métodos, tem preservativo, tem todos esses métodos, e quando você não usa esses métodos e aí você engravida e quer abortar, eu acho muito chato. Eu acho muito chato. Eu tive 4 filhos, eu tô com 3 filhos, um virou anjinho, mas nenhum dos meus filhos foi surpresa, todos eu quis engravidar, e isso quer dizer que eu tenho um controle do meu corpo, e toda mulher tem um controle, se ela quer ou não engravidar, a não ser a mulher que tá ali, que já é casada, e ela deixa fluir, se engravidar tudo bem, mas o que eu sou contra, assim, é o aborto. Agora, contra esses métodos, jamais eu sou contra. Eu vou falar um pouquinho da minha história, o que eu decidi pra mim, e é engraçado que eu decidi isso pra mim e comecei a pesquisar, achei que era uma coisa que seria, algo assim que seria da minha cabeça, do dom que Deus me deu, e eu vou falar um pouquinho do dom que Deus me deu. E eu achei que era eu sozinha que tinha esse pensamento. Aí eu encontrei grupos de Facebook que também vive dessa forma, tem esse pensamento, e eu me encaixei ali. É muito legal quando você tem um pensamento
e você vê que tem algo diferente na sua direção, mas você não sabe se tem pessoas que estão também nessa direção, e você encontra que tem pessoas com o mesmo pensamento que você, tem pessoas que também estão nessa direção, e todas essas pessoas estão correndo e estão seguindo contra o mundo, contra as pessoas, porque tem muita gente que já mentalizou e são vítimas mesmo do controle do governo, do controle da natalidade, que devem ter no máximo 2 filhos, que um tá bom, 2 tá ótimo, vamos operar. Então, quando a gente tem o 3º ou tem o 4º, para muita gente é loucura, tem o 5º é loucura. Tanto que carros, poucos carros que você encontra que tem mais de 3 lugares atrás. Já é para ter pessoas ter poucos filhos mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá bom? Gente, eu não uso anticoncepcional, tá? Eu já usei anticoncepcional. Desde os 16 anos eu usava anticoncepcional. Com 20 anos eu resolvi parar de tomar porque eu quis engravidar, tá? Eu e meu namorado, na época era namorado, hoje é marido. Então eu tenho a minha bênção na minha vida, que é a Giovana. Aí depois eu tomei sim uma época anticoncepcional de novo. E depois de 2 anos e meio eu resolvi parar porque eu queria uma irmãzinha pra Giovana. E aí eu tive a Franciele, tá bom? E aí depois de um tempo eu tomei o anticoncepcional, só que eu percebi com o anticoncepcional o que estava acontecendo, tirando completamente meu líbido. Eu sentia muito enjoo com o anticoncepcional, eu não sentia vontade de ter relação. E eu não me sentia bem, parecia que eu tava grávida, sabe? Aquele enjoo, aquela falta de vontade de me alimentar. Eu nunca me dei bem com anticoncepcional, nunca me dei bem. Então aí foi aí que eu resolvi só usar a camisinha, né? Que é o preservativo. E sempre usei o preservativo e nunca aconteceu de eu ter filho assim. Nenhum filho eu tive foi sem vontade, sabe? Aí depois eu acho que eu cheguei nos meus 33. Eu não decidi depois ter mais filhos, que eu tive as 2 meninas, eu tive uma, depois de 2 anos e meio eu tive a outra. Eu não decidi mais ter filhos porque foram duas gravidez perto e elas deram um pouquinho de trabalho pra mim, eu era muito assustada. Então eu falei, não, vamos parar por aí porque eu fico muito preocupada. E aí eu fiquei 10 anos sem ter filho, né? E aí, acho que com 32, 33, eu falei, bom, eu acho que eu tenho que pensar um pouquinho, porque se eu tiver que ter filho, vai ter que ser agora, porque eu já tô chegando, tô já na casa dos 30, então eu acho que é hora de pensar um pouquinho. Aí eu peguei e resolvi ter um bebê. E resolvi assim, sabe quando você quer, mas aí você tá pensando, fica meio insegura? Tá, aí engravidei. Aí quando eu engravidei eu falei, nossa, o que eu fiz da minha vida? Engravidei e engravidei do Miguel, que aí comprei todas as coisinhas pra ele, foi uma festa, foi uma alegria muito grande, apesar de eu estar passando sempre muito mal, tive muito enjoo, fiquei muito mal na gravidez dele. E quem me acompanha no canal, no vídeo, e quem sabe da minha vida sabe que eu tive a perca gestacional com 9 meses. Então eu perdi mesmo o Miguel e virou anjinho, e depois de 6 meses eu engravidei novamente do João. E graças a Deus, o Baby Arco-Íris está aqui enchendo minha vida de alegria. E foi muito orado. Eu pedi muito a Deus, eu conversei muito com Deus. Eu olhava o berço vazio e conversava com Deus. E lia a Bíblia e eu orava muito para Deus me dar o João e me dar com saúde. Os 9 meses eu não comprei uma roupinha,
porque eu tive medo de comprar roupinha. Eu comprei roupinha para falar, foi uma vez, um body, que eu já estava na fase final da gravidez, minha irmã tinha vindo aqui e meu irmão, eu fui com eles lá para a cidade vizinha, a gente chupou um sorvete e tal, eu tava bem descontraída, tava bem mais tranquila, e aí consegui comprar, mas comprei com aquela tristeza, sabe? Como se alguém falasse pra mim, não sei pra que você tá comprando, vai dar tudo errado de novo. Então eu comprei muito triste. Foi só essa que eu consegui comprar. O resto foi do Miguel mesmo, que ficou pro João. E aí deu, graças a Deus, nasceu cheio de saúde, nasceu que foi a bênção de Deus, assim. Todos eles foi a bênção de Deus. Mas eu digo, João, que eu falo, depois de uma perca, você ter o baby arco-íris é uma coisa assim que é muito orado. Não que os meus outros também... todos foram muito bênção na minha vida. Mas da Giovana e da Fran, eu era tão novinha que veio naturalmente, sabe? Não, foi assim, eu quero ter um filho, e elas vieram e foi bênção também. Mas agora eu acho que a mulher, quando é mais madura, ela enxerga a maternidade de uma forma mais leve, pelo menos na minha fase que eu tô agora. Antes eu via a maternidade um pouco mais de medo, falar, nossa, mas meu Deus Deus confiou em mim, essas meninas, eu tenho que dar o máximo, e eu tinha muito medo, eu queria cuidar demais. Com o quarto filho, que é o João, eu tive a maternidade um pouco mais tranquila, eu soube viver mais a maternidade, curtir de forma mais leve a maternidade. Isso pra mim foi muito legal. E aí, por que eu não tomo anticoncepcional? Eu precisei falar tudo isso para falar por que eu não tomo hoje o anticoncepcional. Depois que eu tive o João, eu não tomei mais anticoncepcional, por quê? Porque eu rezei com Deus, e eu falei com Deus assim, de forma assim, Senhor, eu pedi tanto e o Senhor me deu, e agora eu tomar anticoncepcional e falar, não, Senhor, agora eu não quero mais. Se na hora que eu quis o Senhor me concedeu, porque agora, às vezes o Senhor está planejando um outro filho na minha vida, às vezes o Senhor está planejando mais filhos na minha vida, e eu falar, não, Senhor, agora eu vou encher minha boca de anticoncepcional, vou operar porque eu não quero mais. Então eu acho injusto com o Senhor, Ele me dá algo e eu me trancar às vezes para a vontade dEle. Eu acho que uma mulher, quando ela resolve ter mais filhos, é inspiração divina. É Deus já preparando a mulher, o corpo da mulher, para ter mais filhos. Preparando a mulher a seguir um caminho que não é o caminho que a sociedade põe. É que um filho tá bom, 2 filhos, já tá o sinal amarelo, 3 filhos o sinal é vermelho, 4º filho é loucura. Então eu acho assim, eu sou aberta à vida, eu sou aberta às mulheres que querem ter o tanto de filhos que elas quiser ter. Eu acho que os filhos que a mulher quer ter é independente do lado financeiro dela. Não é porque uma mulher é rica que ela pode ter 10 filhos, e porque uma mulher é pobre que trata os filhos com amor, mas porque é uma situação mais difícil, que vai ter que dividir mais, não vai faltar comida, mas vai faltar o luxo, que a mulher não pode ter filho. Eu acho que a mulher não deve ter filho quando ela não tem paciência, quando ela maltrata, quando o marido bate, o marido maltrata, ou sabe, quando tem casos de maus tratos. E isso é independente da classe social, não depende de você ser rica ou você ser pobre, que você vai ter paciência ou não vai ter com o seu filho. Eu já vi mulheres com a classe social um pouco mais baixa e tratam os filhos com todo amor e carinho. Eu já vi na internet, nos lugares, as pessoas são bem de vida e maltratam os filhos. Então, é independente, as pessoas têm uma visão que se a pessoa for rica, a pessoa pode ter muitos filhos. Se a pessoa for pobre, a pessoa não tem condição de dar o luxo pro filho, então não é para ter filho. Eu discordo disso. Eu acho que a vida não precisa de luxo. Uma vida que é tão importante, se tem um pão, divide 3 no meio, né? E dá para os 3 filhos. Eu acho que a sociedade, elas estão querendo ter poucos filhos e estão dando muito, muito além do que precisa.
Para criar os filhos, não precisa você dar muito além o que precisa, que é o alimento, a fralda e o amor. O mais importante é o amor. Então, eu sou a favor da vida, sim. E não tomo anticoncepcional, porque me tira todo o meu líbido, é o tal da história da mulher com dor de cabeça, que não tem vontade, realmente o anticoncepcional tira todo o líbido. Eu não quis operar, uma porque eu não tinha dinheiro, e outra porque hoje eu vejo, se eu tivesse operado eu ia ter me arrependido, porque eu quero deixar a vontade de Deus na minha vida. O grupo de Facebook que eu falo que eu tava seguindo esse raciocínio da minha cabeça, e o grupo são famílias numerosas. Elas também seguem esse raciocínio que eu sigo, que é deixar o útero nas mãos de Deus, deixar o caminho livre para o Senhor trabalhar da forma que Ele queira trabalhar, sabe? Às vezes eu tô aqui com o meu caminho livre, meu esposo ele não quer, não que eu queira, mas eu quero deixar o caminho livre para o Senhor. E aí, às vezes, não, Deus só fez na minha história eu ter os 4 filhos, um que virou anjinho e os 3 aqui. Então, às vezes é isso que Deus quer de mim. Mas eu prefiro deixar na vontade dele. Eu não sei se eu falei a frase aqui, eu acho que eu falei, que é o ser humano só vai se realizar se seguir a sua natureza. Quando eu falo de seguir a sua natureza, é a pessoa fazer o que ela quer para si próprio, sabe? Tem pessoas que querem ser dona de casa. Então, não vamos tacar pedra em quem quer ser dona de casa. Deixa a mulher ser a dona de casa. Se a pessoa quer ter um filho, não vamos tacar pedra. Vamos deixar ela seguir o que ela quer e o que Deus inspira para ela. Às vezes, Deus inspirou porque para ela ter um filho só, e um filho basta para ela. E isso é perfeito. O importante que eu quero dizer nesse vídeo é vamos respeitar o que a pessoa quis para ela, sabe? O que a pessoa quis para ela. Se a pessoa quer tomar o anticoncepcional, que ela tome e seja feliz. Se a pessoa não quer ter nenhum filho, que ela não tenha e seja feliz, sabe? Eu quero dizer assim que não tem regras a vida, não precisa ter regras a vida. Igual as minhas filhas, elas são bem caseiras, elas ficam em casa. E é o jeito que elas querem, é a forma. Se elas fossem de querer sair, eu não ia ter força para segurar. Eu não ia ter, mas eu acho que as pessoas impõem um caminho que, porque também é adolescente, tem que estar na rua, tem que estar na rua até a noite, tem que estar namorando, tem que estar usando narguilha, sabe? Gente, cada um segue o seu caminho e basta a gente respeitar. Tudo vem na hora certa, tudo vem na hora de Deus. Mais um pouquinho que eu quero falar aqui o enxervos, né? Que eu tava falando que é a vontade de Deus na minha vida. Eu tive o batismo no Espírito Santo, numa fase que eu já falei nos vídeos meus, que estava muito conturbada, eu estava num caminho assim, sem saber meio para onde ia. E eu tive o batismo do Espírito Santo, logo em seguida eu fiz o enxervos. O enxervos, você descobre os dons que Deus deu para você, né? E é engraçado porque quando a gente faz o enxervos, você quer aquilo pra ontem, porque tipo assim, é os dons do Espírito Santo, né? E você quer descobrir seu dom. Mas às vezes não é no curso do enxervos que você vai descobrir o seu dom. Deus, ele é muito perfeito, ele trabalha de forma muito tranquila e muito calma. Eu achava assim, vou fazer o enxervos, na hora lá eu tenho batismo no Espírito Santo e me vem um super poder, eu descubro o meu poder de cura, eu descubro o meu poder de discernimento, o meu poder de falar em público, né, de dar testemunho, mas não é. Devagarzinho, quando você faz um enxervos, e depois que termina o enxervos, depois que termina, você vai descobrindo devagar os seus dons. E eu sei que o meu dom é o dom da maternidade. E eu não descobri assim que eu terminei o enxervos. Deus foi trabalhando em mim todos os dias um pouquinho. E eu demorei
para descobrir que o meu dom não é o dom de outras coisas, né? Às vezes também eu tenho esse dom que devagarzinho Deus vai trabalhar em mim e não é agora. Mas eu descobri que eu tenho o dom da maternidade desde nova, quando eu pegava cachorrinho de rua e queria cuidar, quando eu via criança e já tinha vontade de cuidar, sabe? Então, Deus vai abrindo a sua mente. Da mesma forma que Deus vai abrindo minha mente, Ele abriu minha mente para deixar livre, para Ele trabalhar da forma que Ele queira trabalhar. E eu escolhi isso para minha vida sem nem saber que tinha grupos e tinha pessoas que também fazem dessa forma, sabe? E isso é muito legal. Eu não sei se depois, se eu tiver um outro filho, se eu vou vir tomar anticoncepcional, se eu vou vir a operar, se eu vou vir a usar DIU. Eu tô falando agora do momento do dia de hoje, de 2020, né? Mas também não é uma coisa que eu vou decidir, ou então talvez eu vou, depois de eu ter o quinto, eu vou ter o sexto, eu vou ter o sétimo, do jeito que Deus quiser. Ou talvez não, eu não tenha mais nenhum e daqui 1 mês, 2 meses eu resolvo tomar um anticoncepcional. Então é um momento, né? Cada momento a gente vive a vida, por isso que fala, nunca gospe pra cima pra não cair na testa. Isso aí é uma forma meia bruta de falar, uma forma meia esquisita de falar, mas é tipo assim, a vida da gente, hoje eu falo uma coisa, a gente muda de nossa cabeça. Hoje eu falo uma coisa, amanhã eu posso estar pensando de outra forma e tá olhando o vídeo e falando, nossa, eu falei isso, não acredito. Porque é da natureza humana mudar, é da natureza humana a gente mudar o jeito de falar, a gente fica mais madura, a gente fica mais tranquila. Então é da natureza humana você mudar de comportamento, sabe? Você tá de um jeito, depois você muda, tá de outro. E isso também não quer dizer que a pessoa é duas caras ou é falsidade, nada. Isso quer dizer que a pessoa amadureceu, né? Então, gente, hoje o vídeo é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De toda forma, eu quero falar de novo e frisar de novo que eu respeito toda forma de vida. E o importante na vida é você ser feliz. Não importa o jeito que você é e o jeito que a sociedade quer que você seja, sabe? Porque as pessoas... A sociedade é assim porque tem alguém maior que impõe isso e devagarzinho vão colocando isso na nossa cabeça e a gente vai embarcando sem nem perceber, né? Então, uma vez eu ouvi falar que o anticoncepcional ele deixa o cabelo grande, você fica bonita e você para de menstruar, sabe? E aí a gente vai indo contra a natureza, remando contra a natureza, sabe? O corpo, a gente precisa, o nosso principal método, acho, de gravidez, quem quer engravidar ou quem não quer, ou a saúde do corpo, é você deixá-la fluir da forma que ela quer. Muitos médicos falam que é ótimo você parar de menstruar. Antigamente é ótimo, o médico uma vez ainda ressaltou que antes as mulheres não tinham doença nenhuma porque elas tinham um filho atrás do outro, então elas paravam de menstruar, sempre tinha um filho atrás do outro, isso era saúde para a mulher. Hoje em dia a mulher tem 1, 2 filhos e menstrua várias vezes e que o anticoncepcional é bom por isso, porque quem toma é consecutivo, né, para a menstruação. Os médicos também já falaram isso e eu não vou ser contra eles. Mas o que eu quero dizer é assim, a partir do momento que eu deixei o meu corpo fluir da forma que ele quer, eu tô vivendo melhor a sexualidade, eu tô vivendo melhor o meu lado de mulher, sabe? Eu tô me sentindo mais mulher. Eu não sei explicar, sabe? Mas eu tomando anticoncepcional não tinha líbido, não me sentia mulher, eu não me sentia vaidosa. O período da mulher, cada período que ela tem, que é quando ela tá no período fértil, ela fica mais bonita,
ela tem um período que ela fica mais nervosa, ela tem um período que ela fica mais inchada e vem menstruação, ela desincha. Eu acho que seguindo essas regras, o corpo fica mais saudável. Eu acho, Magali, eu não sei o que os médicos acham, né? Então, o importante é que os médicos falam, não eu. Mas eu percebi que no meu corpo, eu me senti melhor quando eu deixei tudo fluir mais naturalmente, sabe? Sem anticoncepcional, sem esses métodos, sabe? Mas também eu usava preservativo. Agora, por que eu parei o preservativo? Porque eu não tava sentindo, quando eu tirava, era tão mais gostoso que eu falei, ai gente, toda hora ficar usando direto, tá usando, aí eu vou tirar, quero viver a sexualidade plena e natural, sabe? E aí eu resolvi agir, eu conversei com meu marido e a gente resolveu tirar. Mas ele toma os cuidados dele, que toda mulher sabe, os cuidados que o homem toma. Mas se um dia por ele decidir não tomar e ele querer, eu tô disposta. Mas se ele também, eu quero respeitar ele, né, que é o pai, né, que é o meu esposo. Enquanto ele tá tomando os métodos dele, os cuidados dele, eu tô super respeitando ele, respeitando o momento dele. Eu acho que na hora, se for para ter outro filho, Deus vai trabalhar também na cabeça dele. Mas se não for, então Deus vai trabalhar na cabeça dele e continuar tomando esses métodos, sabe? E eu respeito o posicionamento dele e ele respeita o meu. E a gente respeita a Deus, que acima de tudo é o dono da casa, é o dono da minha família, é o dono de tudo. Então, eu nunca e jamais vou seguir o que a sociedade quer. Né? A sociedade, a gente quando rema contra as pessoas, a gente ouve muita coisa, sabe? A gente vê e escuta muita coisa, mas eu quero ter a personalidade mais forte, ser mais forte do que o que as pessoas impõem, da forma que toda uma manipulação, né? A gente sofre uma manipulação. E às vezes remar contra a manipulação é difícil, mas quando você quer, você vai conseguir. Isso eu falo para todos os assuntos. Você só vai ser feliz quando você esquecer do que as pessoas já acham certo e acham errado e seguir conforme a sua vontade. Mas como diz a Bíblia, né? Tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Então, quer dizer, tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Então, você tem que ver também qual que é a sua vontade, né? Se sua vontade não ataca o ser do seu lado, né? Se sua vontade não vá contra a vontade do próximo, né? Crimes, todas essas coisas, né? Estupro, todas essas coisas mais pesadas. Mas quando você trabalha de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus quer para você, sem fazer mal ao outro, eu acho que tá tudo certo, tá tudo ok, tá? Então o vídeo já tá bem longo, um beijo, espero que vocês tenham entendido, que eu não soube explicar direito, mas deixe seu like, se inscreva no canal, tchau!